Primeira parte, compreendendo a psicologia. Capítulo 1. O que é psicologia? Psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e seus processos mentais. A palavra psicologia deriva-se da junção de duas palavras gregas, psique, que é alma, e logos, que é razão, estudo, conhecimento. O termo alma, considerada nesse texto, não deve ser tomado no seu sentido religioso metafísico, enquanto entidade espiritual, e sim como psique, estrutura biopsicossocial que anima o indivíduo. O aspecto biopsicossocial trata da inter-relação entre os aspectos biológicos, psicodinâmicos e sociais que constituem o ser humano. Bio, que vem de biologia, que são os aspectos anatômicos e fisiológicos. Psico, que vem de psicodinâmica, que são as particularidades de cada indivíduo, necessidades, desejos, emoções, cognição, motivação e etc. E social, que tem a ver com as relações com as pessoas interpessoais e instituições, produção de valores sociais, cultura e etc. Partindo desse princípio, pode-se concluir que a psicologia estuda o que motiva o comportamento humano, o que o sustenta, o que o finaliza e também os seus processos mentais, que passam pela sensação, emoção, percepção, aprendizagem, inteligência e etc. Desde a concepção do indivíduo, a vida intrauterina, até sua morte. Teles diz: o homem é um animal, essencialmente diferente de todos os outros, não apenas porque raciocina, fala, ri, chora, opõe o polegar, cria, faz cultura, tem autoconsciência e consciência de morte. É também diferente porque o meio social é o seu meio específico. Ele deverá conviver com os outros numa sociedade que já encontra, ao nascer, dotada de uma complexidade de valores, filosofias, religiões, línguas, tecnologias. Objeto de estudo da psicologia. Psicologia é ciência que se concentra no comportamento humano e seus processos mentais, que passam pela sensação, emoção, percepção, aprendizagem, inteligência e etc. Palavras essenciais: ciência, investigação válida, comportamento, as atividades que são diretamente observáveis e registráveis nos seres humanos e animais, a comunicação, falar, emitir sons, usar mímica e etc. Os movimentos, correr, andar, pular, etc. e outras. Os processos fisiológicos dentro do organismo, o batimento cardíaco, respiração, alteração eletroquímica que tem lugar nos nervos, etc. Os processos conscientes de sensação, sentimentos e pensamentos, a sensação dolorosa de um choque elétrico, a identificação correta de uma palavra projetada numa tela, etc. Processos mentais. O termo processo mental inclui formas de cognição ou formas de conhecimento, perceber, participar, lembrar, raciocinar e resolver problemas, sonhar, fantasiar, desejar, ter esperanças e provar também são processos mentais. História e evolução da psicologia. A história da psicologia confunde-se com a da filosofia até meados do século XIX. As primeiras tentativas de sistematizar um conhecimento sobre a alma humana surgiram com os antigos filósofos gregos por volta de 700 a.C. Os primórdios da psicologia já se encontravam nos mitos da alma. Os gregos derivavam a alma, o anímico, de substâncias primitivas, água,
fogo e ar, que significavam a base da vida. Hipócrates liga características da personalidade a tipos de corpo e apresenta uma teoria fisiológica oposta a uma teoria demonológica de doença mental. A antiguidade. Sócrates, Platão e Aristóteles deram o pontapé inicial na instigante investigação da alma humana. Para Sócrates, a principal característica do ser humano era a razão, aspecto que permitiria ao homem deixar de ser um animal irracional. Platão, discípulo de Sócrates, conclui que o lugar da razão no corpo humano era a cabeça, representando fisicamente a psique, e a medula teria como função a ligação entre a mente e o corpo. Já Aristóteles, discípulo de Platão, entendia o corpo e mente de forma integrada e percebia a psique como um princípio ativo da vida. As teorias de Platão e Aristóteles destacaram-se e tornaram-se a base usada pelas principais teorias da psicologia no estudo do comportamento humano. A teoria platônica postulava a imortalidade da alma e concebia-a separada do corpo, e a teoria aristotélica afirmava a mortalidade da alma e a sua relação de pertencimento ao corpo. Platão. A teoria platônica, mais conhecida como idealismo platônico, defendia a existência de dois mundos, o mundo dos sentidos e o mundo das ideias, a realidade. O mundo dos sentidos, os 5 sentidos, o mundo das ideias, a razão. Segundo Platão, só se pode obter um conhecimento seguro daquilo que se reconhece com a razão. Platão interessava-se pelas coisas que, de um lado, são eternas e imutáveis, e aquilo que, de outro, flui. Tudo que pertence ao mundo dos sentidos é feito de um material sujeito à corrosão do tempo. Concomitantemente, tudo é formado a partir de uma forma imutável e eterna. Platão achava que tudo o que se pode tocar e sentir na natureza flui. Não existe, portanto, um elemento básico que não se desintegre. Existe, porém, um aspecto que é imutável. São os modelos espirituais ou abstratos, a partir dos quais os fenômenos são formados. Referindo-se ao homem, Platão concluía ser este um ser dual, que possui um corpo e uma alma. O corpo está ligado ao mundo dos sentidos e deteriora-se, enquanto a alma é imortal e pertence ao mundo das ideias. A visão de homem, um ser dual, corpo e alma. O corpo flui ligado aos sentidos. A alma é imortal, morada da razão. A alma não é material. Ela pode ter acesso ao mundo das ideias. Aristóteles. Aristóteles é hoje considerado o verdadeiro pai da psicologia por causa de sua doutrina uniforme da alma. Sua teoria, conhecida como realismo aristotélico, defende que todas as nossas ideias e pensamentos entram em nossa consciência através do que vemos e ouvimos. Para Aristóteles, a realidade consiste em várias coisas isoladas, que representam uma unidade de forma de substância. Substância é o material de que a coisa é composta. Forma são as características peculiares da coisa. Uma ilustração prática para se compreender essa teoria é o exemplo da galinha. O ato de a galinha bater as asas, cacarejar e pôr ovos, Aristóteles chama de forma. A substância é parte material da galinha, que reveste a forma. Quando a galinha morre, a forma deixa de existir. Resta apenas a substância que se decompõe e é transformada, adquirindo outra forma.
Forma da galinha: bater as asas, cacarejar, por ovos. Substância da galinha: aquilo que se decompõe e é transformada. Para Aristóteles, a forma, parte imaterial, a alma, deixa de existir com a morte. Apenas a substância deteriorada, a parte material, o corpo, continua existindo com outra forma após a sua decomposição. Todas as coisas vivas e mortas têm uma forma que diz alguma coisa sobre a possibilidade dessas coisas. Outro aspecto importante da teoria aristotélica é a relação de causa e efeito na natureza. Para ele, toda ação resulta numa reação, ou tudo existe por uma determinada causa. Por exemplo, uma vidraça foi quebrada porque um garoto atirou uma pedra. Um sapato passou a existir porque o sapateiro costurou alguns pedaços de couro. Aristóteles também defendia a existência de uma causa final ou finalidade para explicar alguns processos vivos da natureza. Usando o exemplo anterior, pergunta-se: por que o garoto atirou a pedra? Há uma razão maior que motivou a ação. Vejamos o exemplo da chuva. Por que chove? Porque o vapor da água esfria nas nuvens e é condensado na forma de gotas de chuva, que por causa da gravidade caem no chão. Primeiro, causa substancial ou material. O fato de o vapor d'água, as nuvens, estar ali, bem na hora em que o ar esfriou. Segundo, causa atuante ou eficiente. O fato de que o vapor d'água esfriou. Terceiro, causa formal. O fato de ser inerente à forma ou à natureza da água cair no chão. Quarto, causa final ou finalidade. Chove porque as plantas e os animais precisam de água da chuva para crescer. Aristóteles atribui às gotas de chuva uma espécie de tarefa vital, um propósito. A Idade Média. A Idade Média caracteriza-se pela aceitação das concepções de Aristóteles e de suas ligações com o pensamento cristão. O Império Romano consolida a expansão do cristianismo e o conhecimento psicológico vincula-se à religião, à Igreja Católica. Qualquer outra produção sobre o saber psicológico é considerada profana e seus criadores, seguidores, ficam submetidos à repressão da Igreja, a Inquisição inicialmente católica e depois também protestante. Na Idade Média, destacam-se obras de dois teólogos católicos, Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Ambos afirmavam que a alma tinha uma essência divina. Agostinho de Hipona, em sua obra Confissões, descreve seu desenvolvimento pessoal, introduzindo o método autobiográfico de observação e atribui a máxima certeza à experiência interior, o que o torna o homem consciente de si mesmo e de sua individualidade. Tomás de Aquino ocupou-se com o problema fundamental da natureza da alma e sua relação com o corpo. Mestre Eckhart estabeleceu a diferença entre o mundo externo de conhecimentos naturais e o mundo interno de experiência religiosa, baseando-se nas faculdades afetivas. Surgiram concepções como a vontade, a consciência e a liberdade, porém, ainda presas à tradicional indissolubilidade entre o homem e Deus. A Idade Moderna. Ocorre a ruptura entre ciência e religião. Ressurge o poder do conhecimento filosófico científico. Philippe Melanchthon, recorrendo a Aristóteles, usou pela primeira vez a palavra psicologia. Ele estudou os processos psíquicos sobre o aspecto científico. Juan Quart de San Juan
Ocupou-se com o problema do dom, a vocação, e abriu novos caminhos para o método de observação diferencial psicológico na idade contemporânea. René Descartes, com a sua teoria da interação, traz de volta a questão antiga da inter-relação corpo e alma. Ele concebe o homem como uma máquina pensante, criando o dualismo, a separação entre mente e corpo. Os filósofos ingleses consideravam a alma de uma criança recém-nascida uma tábua rasa, em que as experiências vividas iriam agravar as suas impressões no decorrer do tempo. John Locke abriu o caminho para essa concepção, afirmando que as experiências são formadas tanto por sensações, percepção de objetos exteriores, quanto por reflexão, que diz respeito à percepção da vida anímica, ou seja, interior. David Hartley formaliza a doutrina do associacionismo em 1749, sugerindo uma base neurológica para a memória. Jean-Pierre Florence realiza, em 1821, os primeiros experimentos significativos sobre a localização de funções. A idade contemporânea. Nos últimos anos do século XIX, surgiram as escolas de psicologia, que nortearam todos os estudos das principais correntes de psicologia defendidas na atualidade. A psicologia no século XIX. A psicologia rompe com a filosofia e recebe o estatuto de ciência. Produz um conhecimento sistematizado próprio. Wilhelm Wundt, em Leipzig, abre o primeiro laboratório formal de psicologia em 1879, na Lípsia. Wundt fez muitos trabalhos para medir o tempo de processos mentais através do estudo de tempo de reação, que é o tempo que transcorre entre um estímulo e a resposta a este. Wundt também estudou a atenção, os processos emocionais e os processos associativos na memória. A psicologia de Wundt era introspectiva, ou seja, dependia muito da descrição que o sujeito fazia de suas experiências, mas ao mesmo tempo estava voltada para métodos de laboratório, onde incluía vários tipos de instrumentos de precisão. Principais escolas de psicologia do século XX. O behaviorismo, ou comportamentalismo. O behaviorismo foi uma escola de psicologia fundada por John Brothers Watson no início do século XX nos Estados Unidos. Essa escola focalizou seus estudos no comportamento observável, behavior em inglês, considerando as reações dos organismos aos estímulos externos das suas interações com o ambiente. A premissa básica do behaviorismo era de que todo o comportamento é aprendido, não inato, decorrente da relação entre o estímulo que o indivíduo recebe do seu meio social. Ao receber um determinado estímulo, espera-se que o indivíduo tenha um determinado comportamento. O comportamentalismo watsoniano interessa-se exclusivamente pelo comportamento observável, com o objetivo muito prático de prevê-lo e controlá-lo de forma mais eficaz. Estímulo e resposta. O estímulo é a modificação de um ou vários aspectos do meio. A resposta é a modificação do comportamento. Behaviorismo radical. Os estudos de Watson foram aperfeiçoados por Burrhus Skinner, com a teoria do condicionamento operante. Skinner destacou que uma resposta a um estímulo pode ser operante e reforçada. Segundo ele, o comportamento é modelado por meio de estímulos, denominados por ele de reforços positivos e negativos. A maneira de pensar, de sentir, etc., depende de como é ensinada socialmente. Os reforços positivos são estímulos ou recompensas que levam à repetição do comportamento.
Uma criança, por exemplo, que recebe um elogio por alguma ação que realizou, tende a repetir esse comportamento. Os reforços negativos, por sua vez, são punições e castigos que levam à extinção do comportamento. Uma crítica, por exemplo, feita a um aluno enquanto ele discursa durante a sua classe, poderá levá-lo a esquivar-se quando tiver que falar em público. Psicologia da Gestalt. A psicologia da Gestalt é uma das tendências teóricas mais consistentes da psicologia. Essa escola surgiu na Alemanha no início do século XX e seus principais criadores foram Max Wertheimer, Wolfgang Kohler e Kurt Koffka. Esses três eminentes teóricos basearam-se seus estudos nos trabalhos do físico Ernst Mach e do filósofo e psicólogo Christian von Riefers sobre a psicofísica, os quais relacionaram a forma à sua percepção. Gestalt é uma palavra alemã que não tem tradução literal para o português, mas contém um sentido de forma, de um todo que se orienta para uma definição de estrutura organizada. Um dos principais fundamentos dessa teoria é a percepção. A teoria da Gestalt questiona um dos princípios básicos do behaviorismo sobre a relação de causa e efeito, ou estímulo-resposta. Segundo a Gestalt, nem todas as pessoas respondem de igual forma aos estímulos recebidos, como defende o behaviorismo. Entre o estímulo que o meio fornece e a resposta que o indivíduo dá, existe o processo da percepção. É a maneira como percebemos um estímulo que desencadeará o nosso comportamento. Um exemplo dado por essa teoria é o conhecido desenho da taça e os dois perfis. Se você olhar para o desenho na próxima página, enxergará uma taça, ou então dois rostos humanos. Olhe cuidadosamente para o desenho e descreva o que está vendo. Obviamente, todos enxergam uma mulher. Porém, há pessoas que veem o rosto de uma jovem e outros o rosto de uma senhora de idade avançada. Se você fizer um esforço de olhar bem, verá as duas imagens. A jovem tem aproximadamente 25 anos, nariz pequeno e está olhando lateralmente. A idosa, aproximadamente 70 anos, tem nariz grande, está com um chale sobre a cabeça e está olhando para baixo. Dá para você perceber agora as duas figuras? Se ainda não conseguiu, veja alguns detalhes. O colar da moça é a boca da idosa. O nariz da senhora idosa é o queixo da moça. Uma das orelhas da moça é o olho da velha senhora. A moça usa uma touca e a idosa usa um chale. Baseado nesse princípio, o comportamento é decorrente da maneira como percebemos o estímulo que recebemos do meio ambiental. Para a psicologia da Gestalt, o meio ambiental é formado por um meio geográfico e um meio comportamental. O meio geográfico é o espaço físico onde ocorre o fenômeno, e o meio comportamental consiste na interação que o indivíduo tem com o seu meio físico. Psicanálise. A psicanálise é uma teoria psicológica criada por Sigmund Freud, que se ocupa dos processos mentais inconscientes, uma abordagem que trata da estrutura e funcionamento da mente humana. É também considerada um método de análise dos motivos e do comportamento. Uma das primeiras teorias apresentadas por Freud foi a teoria sobre a estrutura do aparelho psíquico. Segundo ele, existem 3 sistemas ou instâncias psíquicas: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Freud compara estes 3 sistemas a um iceberg. A ponta do iceberg é chamada por ele de consciente, que corresponde a uma pequena parte da mente, incluindo todas as lembranças que podem ser imediatamente acessadas. A superfície é chamada de pré-consciente, que corresponde à parte da mente consciente, menos exposta e explorada.
São incluídas nela todas as lembranças que não estão necessariamente conscientes, mas que podem ser evocadas. A parte submersa, a maior de todas, é chamada de inconsciente. No inconsciente estão elementos instintivos não acessíveis à consciência. Segundo Freud, todas as nossas experiências vividas durante a vida são armazenadas na mente. Apenas algumas dessas experiências permanecem na nossa consciência. A maioria não será mais lembrada, indo, portanto, para a região do inconsciente. Segundo essa teoria, uma boa parte das condutas estáveis que determinam a personalidade do indivíduo está arraigada aos conteúdos inconscientes. Freud também criou uma estrutura para explicar a personalidade. Segundo ele, o aparelho psíquico é composto de 3 partes: o id, o ego e o superego. O id, que significa isso, é a parte instintiva e dos desejos do indivíduo que o impulsiona à ação ou à busca do prazer. O id busca a satisfação das necessidades sem medir as consequências dos atos. O id constitui o reservatório da energia psíquica, onde são localizadas as pulsões. O superego é inconsciente, tem a função de frear o id, controlando o comportamento do indivíduo. Atua como uma censura das pulsões que determina o que é certo e o que é errado. O ego, que significa eu, é o resultado entre a luta do id com o superego. É o centro da consciência, a soma total dos pensamentos, ideias, sentimentos, lembranças e percepções sensoriais. Ele atua como intermediário entre o id e o mundo externo. Logo cedo, o indivíduo começa a descobrir que existem normas e regras estabelecidas pelo meio social em que ele vive. Aos poucos, essas normas vão sendo incorporadas à estrutura psíquica do indivíduo, determinando o seu superego. Para Freud, o comportamento é direcionado por meio de forças internas, chamadas por ele de instintos ou libido, que fornecem uma fonte fixa e contínua de estímulos conscientes ou inconscientes. A motivação ou desmotivação do indivíduo, segundo a psicanálise, pode estar relacionada a experiências que passaram para o domínio do inconsciente, mas que continuam a determinar as ações do indivíduo na atualidade.